Minha cara, minha nobre família conquistense, estamos vivendo em Vitória da Conquista uma discussão entre saber se ofender a pessoa pessoalmente ou ofender pelo rádio, qual das duas é crime. Na nossa concepção, tanto a ofensa presencial como a ofensa por meio de radiodifusão, essas duas coisas estão sujeitas às penalidades normais do Código Penal e do Código de Processo Penal do Brasil. E aqui em Vitória da Conquista, uma discussão entre o radialista, que tem uma posição importante na cidade, porque ele muda de opinião sempre, mostrando que ele não é uma pessoa burra, é uma pessoa inteligente, e por isso ele sempre tem uma opinião diferente sobre diversos assuntos e principalmente sobre pessoas. Então esse radialista chamou de banana, de zero à esquerda, o secretário Gildelson Felício, que ingressou na justiça, evidentemente, tentando reparar esse dano, reparar essa injúria. E esse processo será julgado no dia 14, agora de outubro, logo depois do feriado, e um outro processo no dia 29 de outubro. O grande perigo disso tudo é se o radialista injuriador não for punido, porque aí ficará decretado na cidade de Vitória da Conquista que pelo rádio, bastando você ter um pouco de poder e ter uma fama anterior de valentia, aí faz com que você tenha todo o direito de atacar e achincalhar as pessoas. A injúria é um crime de foro íntimo que a gente sempre entende, pelo menos para quem frequentou uma escola de direito e que entende um pouquinho de direito, e modéstia à parte, eu não deixo a desejar. O que eu sinto diferente, simplesmente no radialista que parece não conhecer assim as minúcias do direito, e que é uma coisa de foro íntimo a questão da injúria. Você pode simplesmente estabelecer um apelido que ainda não seja uma coisa ofensiva, mas aquela pessoa que recebe o apelido tem como ofensa, então está aí caracterizado a injúria. Quem não se lembra, nas histórias penais do Brasil, na vara-crime, de pessoas que chegaram a homicídio em função de ter sido chamado por um apelido em várias cidades do Brasil. Esses fatos ocorreram aí Brasil afora, de modo porque e essas pessoas acabaram sendo absolvidas. Por quê? Porque feriu o íntimo da pessoa, e aí é que caracteriza a injúria. Você chamar alguém de banana é uma coisa mais do que absurda, porque a crítica no jornalismo ela deve ser pautada na elegância, na ética, na categoria, como a gente fala. Mas aí quando você vai para a baixaria, para tentar ridicularizar as pessoas, aí evidentemente que é necessária a correção. Eu confesso aos senhores que vi com estranheza um artigo do meu colega, advogado Afrânio Garcês, que simplesmente ele enxergou uma censura ao radialista ou ao jornalista sem texto, como eu sempre chamo, né? Mas não conseguiu tecer nenhum comentário em função da injúria que está caracterizada. Você dizer que uma pessoa que você dá nota 0 ao secretário, perfeitamente normal. Mas se você chama o cidadão de zero à esquerda, você está dizendo que o cidadão é nada. E no caso de Gildelson, por exemplo, apesar de não ter procuração para defendê-lo, ele é um matemático. Evidentemente já leva uma certa vantagem em relação ao jornalista sem texto. Por quê? Porque sendo matemático já é diferente da maioria das pessoas. Então jamais poderia ser um zero à esquerda e jamais poderia ser um banana. Até porque você sabe que é um privilégio se saber matemática nesse Brasil. Gildelson é um matemático. Então são coisas que acontecem no Rádio Vitória da Conquista que vêm de muito tempo. Algumas pessoas que não conseguem ter a vergonha na cara suficiente e aceitam os xingamentos, as avacalhações e simplesmente depois se juntam ao avacalhador. E isso Vitória da Conquista está cansada de saber. Ninguém teve a coragem em Vitória da Conquista de falar da cadeia de rádio, uma rádio só, que foi uma excrescência, uma imoralidade envolvendo o poder público municipal e uma emissora de rádio, e esse contrato é uma vergonha para a Vitória da Conquista. E por que eu afirmo isso o tempo todo? Porque eles não têm coragem de entrar na justiça contra mim, porque eu vou ganhar. E o Zé Raimundo entrou e perdeu, né? Um outro advogado entrou e perdeu. E quantos entram vão perder? Por quê? Porque eu sempre estarei pautando os meus comentários com razão. Inclusive, o jornalista sem texto, que não pode dizer que é injúria,
porque eu estou dizendo que ele tem um nome de jornalista, é pós-graduado em jornalismo, mas nunca escreveu nada. Não existe um texto. Se você encontrar, Beto Almeida, um texto desse rapaz, eu estou pagando caro para vê-lo. Então não vem depois querer me processar. Mas esse rapaz teve a audácia de levar ao tribunal um processo para que eu fosse condenado por analogia. Uma crueldade que o direito não admite. Mas graças a Deus, e graças, modéstia à parte, a minha própria competência, que rechacei com a petição feita por Paulo Nunes da Silva. Fiz questão de dizer que era em causa própria. E simplesmente tive, no final, a vantagem que os senhores podem observar no blog do Paulo Nunes, está lá. Censura, pode olhar o texto todo, onde o juiz, Dr. Léo Silveira, a partir do momento que analisou todas as alegações do Ministério Público, do acusador e a nossa petição, resolveu mandar para o lixo a petição feita e a argumentação feita pelo jornalista sem texto, que simplesmente continua avacalhando as pessoas de bem de conquista.